Boa noite, eu sou Claudete Abreu. No último vídeo que eu falei sobre neuropsicanálise, eu prometi, no final do vídeo, que eu falaria sobre as semelhanças do pensamento de Spinoza e de Freud. Essas semelhanças estão principalmente no conceito do homem, o que é o homem no mundo, né? Para Spinoza, o homem é uma das infinitas formas de expressão de Deus. Assim como tudo que existe. Por quê? Para Spinoza, Deus se expressa de duas maneiras. Na extensão, ou seja, na matéria, né? na física, na matéria física, né? De tudo que existe, e no pensamento, ou seja, na lógica da existência, né? Estes são os dois atributos de Deus: res extensa e res cogitam. Res extensa, a matéria, res cogitam, o pensamento. O homem é um dos modos da expressão desses dois atributos, porque o homem possui matéria e possui pensamento. Participa do atributo pensamento de Deus. E toda a lógica do funcionamento do homem no mundo passa por essa ideia de Deus, essa concepção, né, de Deus, essa concepção do homem e do mundo, em que Deus é a causa primeira de tudo que existe. O homem para Freud é biopsicossocial, né? Ou seja, é um ser biológico, nascido da natureza, né? Como qualquer outro animal. Portanto, ele é fruto da evolução da sua espécie e que necessita dos outros membros da sua espécie para sobreviver e para evoluir. Além de possuir a capacidade de aprender e produzir ideias, representações para se autossignificar e significar o mundo. Para Spinoza dizia que o desejo é a própria essência do homem. Ou seja, o esforço pelo qual o homem se esforça por preservar seu ser aquilo que é. E afirmava também que o homem se julga livre porque conhece o seu desejo, ou seja, ele deseja algo, sabe que deseja, né? E vai agir para realizar esse desejo, mas ele se engana na sua liberdade porque ele desconhece por que ele deseja esse desejo, porque aquilo que ele desconhece aquilo que determina o seu querer. Com esse pensamento, Spinoza também irá afirmar que o homem é determinado pelas forças causais da natureza. Ou seja, se o homem buscar a causa, né, da sua ação no mundo ou do seu pensamento, ela está ligada às causas da natureza. Freud vai afirmar que o homem é determinado pelas suas pulsões, a libido. Lembra da frase lá atrás que eu citei, né? Que Freud é quem vai questionar a soberania da razão
afirmando a famosa frase, né? O homem não é senhor do seu castelo, ou seja, a ação do homem, para Freud, vai estar muito mais determinada pelo seu inconsciente do que pela razão pura, como antes acreditava o pensamento cartesiano, por exemplo. Para a pergunta, o que é a mente? Spinoza vai responder que a mente é uma ideia do corpo. Essa conceituação também se faz semelhante ao pensamento de Freud. Freud vai avaliar, analisar, pensar a mente em suas duas dimensões: a dimensão física, o cérebro, né, e o pensamento, os processos mentais. Para Freud, está sempre em paralelo essas duas dimensões, a questão física e o pensamento. Com relação aos processos mentais, ele vai avaliar o homem afetado pelo mundo, né? Como o mundo afeta o homem, produzindo no homem pensamentos, inclusive o seu desenvolvimento enquanto ser cognoscente, né? Aquele que aprende. E o quanto os seus sentimentos e sensações, né, os seus afetos internos, também vão contribuir na produção desses pensamentos, desses processos mentais. A psicanálise, criada por Freud, vai analisar, interpretar essas duas formas que o homem é produzido, né? Que o homem vai se produzindo, sendo afetado. Essas duas afetações, né, que ocorrem no processo mental, no homem, vão fazer parte, né, dessa interpretação da psicanálise. O homem, na sua relação com o mundo, e, é, a, a, e na sua relação com os seus processos internos. Na produção dos processos mentais, essas duas relações estão sendo avaliadas constantemente, né, na psicanálise. Os afetos de origem externa e de origem interna. Essas duas dimensões, do interno e do externo, são vistas por Freud como de grande importância na construção desse sujeito cognoscente. E são de grande importância para o entendimento desse homem, né? O entendimento desse homem nas suas relações, na produção do seu pensamento, na construção desse sujeito pensante. Acredito que foi possível perceber algumas semelhanças, né? Talvez até assim uma inspiração para pensar como o pensamento de Spinoza e Freud podem se esclarecer mutuamente. Sei que foi um voo rasante pelos conceitos desses dois pensadores de, de grande profundidade, mas acredito que deu para ter uma ideia, mais ou menos, dessas aproximações. Vamos continuar nos próximos vídeos a saber como tudo isso se encaixa na neuropsicologia.
na neuropsicanálise. Obrigada. Assista aos meus vídeos, curta, compartilhe. Obrigada.